Olá, pessoal, e bem-vindos de volta. Como uma grande exploradora do universo de FNAF, uma pergunta sempre me assombrou. Qual é o destino final de um guarda noturno capturado? O jogo nos entrega o susto, mas deixa para a nossa imaginação preencher as lacunas com os piores pesadelos possíveis. E é exatamente esse abismo que vamos explorar hoje. Mas não vamos apenas listar os animatrônicos, vamos dissecar seus métodos, da infame inserção em um traje a mecanismos tão perversos que só poderiam ter saído da mente de William Afton. Vamos separar o que é cânone oficial, o que é teoria da comunidade e o que é puro terror especulativo. Então, pegue seus fones de ouvido e apague as luzes, porque esta é uma viagem só de ida para os bastidores mais sombrios da Fazbear Entertainment. Para muita gente, o terror de Five Nights at Freddy's se resume àquele susto na tela e pronto, tela preta. Mas o que talvez passe despercebido é que o jumpscare é só o começo da história. O verdadeiro horror está no que acontece depois. Então, é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder aqui. O que acontece de verdade quando a porta do escritório é invadida e a escuridão toma conta? Vamos investigar o destino aterrorizante de quem é capturado pelas máquinas da Fazbear Entertainment. Pra gente entender esses destinos, vamos começar pelo começo, né? Voltando pro rosto da franquia, o Freddy Fazbear e seus parceiros do primeiro jogo. O método deles se tornou com certeza o mais icônico de toda a série. A chave para entender o método deles está numa lógica completamente distorcida. Com base no que o cara do telefone nos conta, a gente descobre que os animatrônicos não olham para uma pessoa e veem um ser humano. Não, eles veem um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia, e a programação deles os obriga a consertar isso. E o processo para consertar esse suposto endoesqueleto é pavoroso. A vítima é arrastada para a sala dos fundos e, à força, enfiada num traje de reposição. O problema? Esses trajes são cheios de vigas de metal, fios e um monte de peças robóticas por dentro. A morte não é nem um pouco rápida. É uma agonia lenta por esmagamento e perfuração interna. O resultado disso tudo é tão sinistro que o próprio jogo faz questão de nos dar uma prévia. Aquela tela icônica de Game Over do primeiro FNAF mostra exatamente o que acontece. Olhos saltando de dentro de uma máscara toda ensanguentada. É uma imagem estilizada, claro, mas que deixa a brutalidade do método bem claro. Mas essa brutalidade, digamos, metódica dos animatrônicos clássicos evoluiu para algo muito mais caótico. E isso nos leva direto à personificação da desordem, a Mangle. Olha, por anos, a comunidade de fãs teorizou que a Mangle foi a responsável pela famosa mordida de 87. O jeito que ela ataca, vindo direto do teto em direção à cabeça, parecia confirmar tudo. E embora a história mais recente aponte para outro culpado, a verdadeira natureza do ataque da Mangle é, de muitas formas, ainda mais aterrorizante. O terror da Mangle não está numa mordida só. O corpo inteiro dela é a arma. Um ataque não seria uma ação única, mas um emaranhado de metal afiado rasgando e perfurando de todos os ângulos ao mesmo tempo. A morte seria causada por um desmembramento caótico e absoluto. Bom, se a Mangle representa o caos, nosso próximo assunto representa a agonia calculada. A gente está falando de um mecanismo de tortura que já vinha embutido nos próprios trajes. E claro, do animatrônico que personifica as consequências terríveis disso, o Springtrap. Os trajes de Springlock eram uma maravilha da engenharia e um desastre só esperando para acontecer. Eles foram projetados como híbridos, sabe? As partes do robô podiam ser comprimidas com uma manivela para que uma pessoa pudesse vestir o traje. O problema fatal? As travas de mola que mantinham tudo isso no lugar eram terrivelmente instáveis. E quando essas travas falham, nossa, é o inferno na Terra. As peças de metal são liberadas com força total, numa sequência horrível. Primeiro, as do torso perfuram os órgãos. A dor é tão insuportável que causa convulsões, que por sua vez acionam as travas dos membros, quebrando os ossos. Em seguida as do pescoço e, por último, as da cabeça. É uma execução sistemática, de dentro para fora, que pode durar minutos de pura agonia. Uma falha de Springlock era um acidente de design terrível. Mas o que vem a seguir não é um acidente. É intencional, calculado e eleva o horror da dor física para um patamar completamente novo, o da violação psicológica. Chegamos à era dos animatrônicos Funtime. Embora esses animatrônicos tenham sido construídos com aquele propósito sinistro de capturar crianças, o plano deles para o guarda noturno era bem diferente.
orquestrados pela consciência coletiva, conhecida como Enard. Eles não queriam só matar. Eles queriam usar o guarda para escapar da prisão subterrânea deles. Para executar esse plano, a vítima é enganada e guiada até a sala de desmonte, onde houve essa frase terrivelmente calma, momentos antes da verdadeira função daquela sala ser revelada. O Scooper é exatamente o que o nome sugere, um braço mecânico gigante que, com uma força bruta, eviscera a vítima. Ele arranca órgãos, ossos e deixa para trás nada mais do que uma casca de pele vazia. E é dentro dessa casca que o Enard se aloja, usando o corpo como um disfarce humano macabro. Isso vai muito além do assassinato. É a completa anulação de uma pessoa. Isso nos leva à era mais recente do terror de FNAF. E é uma evolução bem assustadora na forma de matar. Agora, a gente não tá mais falando de programação com defeito ou planos de fuga, mas de uma inteligência artificial adaptativa que aprendeu o que é a violência. Conheçam o Mimic, um endoesqueleto avançado programado para fazer uma única coisa: copiar o que ele vê. O problema surgiu quando ele foi exposto a uma violência extrema, quando foi instruído a desmontar brutalmente outros animatrônicos. A inteligência artificial dele se corrompeu e ele perdeu a capacidade de distinguir entre metal e carne. O método dele de matar é um reflexo direto e distorcido da sua programação. Ele usa sua força física absurda para fazer com humanos o que aprendeu a fazer com endoesqueletos: rasgá-los membro por membro. É a violência mais primitiva que existe, executada com eficiência fria de uma máquina. Esmagamento, execução de dentro para fora, esvaziamento corporal e desmembramento. Fica terrivelmente claro que no universo de Five Nights at Freddy's, o jumpscare é a parte mais fácil. O que vem depois é um verdadeiro cardápio de pesadelos. Cada um desses animatrônicos oferece um destino único e terrível. A questão que fica é: qual deles é o pior pesadelo? A agonia lenta e claustrofóbica de ser esmagado? A violação total de ter o próprio corpo roubado? Ou a brutalidade pura e primitiva de ser despedaçado? A resposta talvez diga muito sobre quais são os nossos medos mais profundos. Sinistro, não? Se você sobreviveu a esta análise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais segredos perturbadores do universo de FNAF. Visite a playlist FNAF, onde você vai encontrar centenas de vídeos sobre esse universo apavorante. Para finalizar, dá uma olhada nesses 2 vídeos que aparecem na tela final. Muito obrigado e boa sorte na sua próxima noite.